A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu me chamo Alan, você está aqui no meu canal, no terceiro episódio da série que nós estamos fazendo do Cristo Ressuscitado. Já gostaria de pedir para você que você deixe aqui embaixo o seu like, que você se inscreva aqui no canal, que você compartilhe com aquele irmão de igreja ou no seu grupo de WhatsApp da igreja, no seu grupo de família, ou até mesmo com aquele seu colega de escola, de trabalho, que tem dúvidas sinceras acerca da ressurreição de Jesus Cristo e o que isso implica na nossa maneira de viver como igreja, na nossa pregação, o que isso implica na nossa maneira de viver no mundo, ou que implicações teológicas a ressurreição de Cristo traz, ou quais são as evidências da ressurreição de Jesus e os argumentos contrários a ela. É tudo isso que você pode encontrar nessa série, e a minha intenção é trazer isso de maneira simples, clara, ainda mais com alguns envolvimentos práticos para aqueles que estiverem vendo essa série. Então, hoje nós vamos abordar uma das teorias mais famosas e mais antigas que está dentro da própria Bíblia. E é isso que nós vamos falar hoje. O sepulcro vazio na manhã de Páscoa, onde Jesus foi colocado, já é um fato concebido, que depois da sua crucificação, morte e sepultamento, o corpo de Jesus desapareceu do sepulcro onde ele foi colocado. As evidências históricas são muito fortes acerca disso. Se Jesus ainda estivesse no sepulcro onde ele tinha sido colocado, e na verdade as mulheres chegaram no sepulcro errado, que é uma das teorias que é criada, e as mulheres e os discípulos chegaram no sepulcro errado, e quando elas chegaram a ouvir: vocês estão procurando Jesus, ele não está aqui. Na verdade, Jesus não estava naquele sepulcro, porque elas chegaram no sepulcro errado. Então eles começaram a anunciar que Jesus estava vivo, mas que na verdade ele estava morto, só que em outro lugar. Bastava somente as autoridades judaicas, bastava apenas os romanos pegarem o corpo de Jesus de onde ele realmente estava e exporem publicamente, e assim a mensagem sobre Jesus, a igreja, seria definitivamente calada. Em vez disso, as autoridades intimavam os apóstolos, falavam para eles se encontrarem com eles e levavam ele muitas das vezes ao sinédrio para eles serem questionados, ameaçados, atacados, batiam neles, ameaçavam eles de morte, caso eles não parassem de anunciar Jesus Cristo. Esse Jesus que os apóstolos anunciavam era aquele que os próprios fariseus diziam estar seguindo. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó agora estava trazendo perdão por meio de Jesus Cristo. Josh McDowell, em seu livro Evidências da Ressurreição, afirma o seguinte: é significativo que os milhares dos primeiros convertidos ao cristianismo, que se converteram pela pregação da ressurreição, eram todos judeus que viviam em Jerusalém ou que estavam de visita à cidade. Ao se tornarem seguidores de Cristo, estavam aceitando o revolucionário ensinamento que poderia ter sido facilmente refutado por 5 minutos de caminhada a um jardim, logo além dos muros da cidade. O que ele está trazendo é o que acontece em Atos 2, se eu não me engano, em Atos capítulo 5, onde a massa de convertidos acontece em Jerusalém. Bastava somente os próprios convertidos e aqueles que estavam duvidando acerca da ressurreição apenas fazerem uma caminhada até o sepulcro onde Jesus fora colocado. E lá eles poderiam ver se o corpo estava lá ou não. Lá eles poderiam ver com os próprios olhos se o corpo de Jesus estava lá. E caso não estivesse, muitos inventaram e estavam espalhando uma teoria, uma mentira criada pelos próprios judeus e que foi espalhada por romanos também. E essa teoria é a que nós vamos falar hoje. É a teoria do corpo roubado pelos discípulos. Cada convertido no mundo é uma prova de que o sepulcro estava vazio. Caso estivesse o corpo de Jesus, poderia ser exposto pelas autoridades judaicas, e então a missão de Jesus teria chegado ao fim. Aqueles que não creem na ressurreição buscam de várias formas lidar com o fato
de que o sepulcro estava vazio naquela Páscoa. E estamos apresentando os problemas de cada uma dessas teorias. E hoje vamos falar da teoria da conspiração de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Mas antes da nossa análise, a gente precisa trazer de volta dois princípios fundamentais para se sustentar uma explicação alternativa acerca dos fatos. O primeiro deles: qualquer explicação precisa levar em consideração todos os fatos e adequar-se a eles. O segundo é que não se deve forçar a evidência para se encaixar uma conclusão pré-concebida, mas permitir que os fatos falem por si mesmos. Esses dois princípios fundamentais para uma explicação alternativa foram abordados no vídeo anterior. E hoje só estou trazendo ele de volta para que possa ser reforçado que a explicação do roubo do corpo ela é insustentável diante desses dois princípios. E o primeiro problema deles é que a explicação dada para o roubo do corpo é uma fuga dos fatos. O problema é que eles estavam fugindo dos fatos da ressurreição, fugindo dos fatos de que o corpo simplesmente desapareceu. O próprio Mateus, no seu Evangelho, Mateus capítulo 28, no seu versículo 11 ao versículo 15, diz o seguinte: enquanto as mulheres estavam no caminho, alguns guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes do sacerdote tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A teoria do roubo do corpo de Jesus é a mais antiga de todas e é a mais famosa. Como a gente pôde perceber, o corpo de Jesus aparece, os soldados relatam aos sacerdotes o que aconteceu e eles estão agora burlando, estão agora infringindo as leis, estão agora investindo o seu dinheiro em uma mentira, buscando de todas as formas possíveis ocultar a mensagem da ressurreição, buscando de todas as formas tampar a mensagem de que Jesus está vivo. Buscaram primeiro colocando uma pedra com guardas, cordas, selos, não conseguiram. E agora estão investindo dinheiro e, como a gente consegue perceber, não conseguiram também. E isso é prova porque a mensagem de Jesus está viva até hoje. Essa teoria da conspiração, criada pelos sacerdotes, ela foi refutada por um homem chamado Eusébio de Cesareia. Em um de seus escritos, em uma conversa irônica que ele escreve, como seria o diálogo entre os discípulos, para eles trabalharem juntos, para planejarem essa conspiração, para trazerem caos. Mas isso é problemático, porque isso faz com que os discípulos, de vez enganados por Jesus, faz deles enganadores. Ou seja, isso afeta o caráter dos discípulos e entra em um problema, porque eles morrem por essa mentira. Eles morrem sabendo que é uma mentira. Eles morrem sabendo que é uma farsa e que isso não aconteceu. E Eusébio de Cesareia, ele faz esse diálogo da seguinte forma em uma das suas obras. Pedro diz aos discípulos o seguinte: vamos nos unir e inventar todos os milagres e as aparições de ressurreição que nunca vimos, e vamos sustentar essa fraude até a morte. Por que não morrer por nada? Por que evitar a tortura e o açoite infligidos sem nenhuma razão? Vamos sair a todas as nações e derrubar as suas instituições e expor os seus deuses. E mesmo que não consigamos convencer a ninguém, pelo menos teremos a satisfação de atrair sobre nós mesmos a punição pela nossa própria mentira. É engraçada a maneira como Eusébio traz isso, porque parece ser, dentro dessa teoria, o diálogo dos discípulos. Vamos inventar uma mentira e vamos morrer por ela.
Vamos ser torturados sem nenhum motivo. O problema é que aqueles que sustentam essa teoria não conseguem dar uma causa para os discípulos quererem morrer por ela. Não dá uma justificativa para essa decisão dos discípulos de colocarem a sua cabeça de vez negarem essa mensagem. E o que eles dizem simplesmente é: existe loucura para tudo. Existe pessoa doida para qualquer coisa. Quem dirá ainda mais naquela época? Só que essa afirmação não se sustenta diante dos fatos da ressurreição, e muito menos diante dessa teoria. Uma coisa que é dita entre alguns guerreiros, entre alguns soldados, é que qualquer pressão que coloque a punição sobre aqueles que estão inventando conspirações, que estão sendo hipócritas e mentirosos, qualquer pressão devido à punição que sofrerão, faz com que qualquer homem, por mais forte que seja, confesse a sua mentira. Só que isso não é o que acontece com a igreja, com os apóstolos, até os dias de hoje. Um outro problema para essa teoria é que os discípulos morreram por Jesus Cristo. E alguns ainda podem alegar: mas outras religiões também têm os seus mártires. O próprio islamismo tem pessoas que realizam coisas em nome de Alá. Isso faz com que o islamismo seja uma religião verdadeira? E é claro que não. Não é porque existem mártires ou porque existem pessoas morrendo por aquilo que creem que torna algo verdadeiro. Mas algo que tem em comum entre os mártires do Novo Testamento, os mártires da igreja cristã e qualquer mártir de qualquer outra religião, é a sinceridade naquilo que eles creem, é a sinceridade pela sua causa. Só que existe uma diferença crucial entre os mártires do Novo Testamento e os mártires de qualquer outra religião. É que os mártires do Novo Testamento, isso principalmente os apóstolos, é que eles testemunharam, eles puderam ver realmente aquele que é o núcleo, o centro da sua fé. Eles são testemunhas oculares. Eles não simplesmente creem eles não creem sem ver. Eles creem porque eles viram. A fé cristã é sustentada na sensibilidade, ela é sustentada na razão, ela é sustentada no fato de que homens viram, tocaram e comeram junto com ele. Isso não é o que é encontrado em qualquer outra religião no mundo. O cristianismo se diferencia em seus mártires porque eles viram Jesus de pé pós a sua morte, pós a sua crucificação. Eles sabiam que a sua fé era verdadeira porque eles puderam provar da ressurreição. Eles puderam ver Jesus. E isso faz total diferença. Um outro problema para essa teoria é os guardas que estavam na porta do sepulcro. Os guardas poderiam evitar o roubo. E é muito improvável que homens como os discípulos, pescador, um cobrador de impostos, conseguissem roubar o corpo de um morto da frente de soldados fortemente preparados e armados. É muito improvável. A presença dos soldados estabelece, no mínimo, 4 problemas essenciais. O primeiro é a habilidade dos soldados. O segundo é a fraqueza da mentira, porque na mentira deles diz: nós estávamos dormindo, os discípulos vieram e roubaram o corpo. Após ouvir isso, alguém poderia perguntar: como vocês sabiam que eram os discípulos se vocês estavam dormindo? O terceiro problema são as aparições de Jesus para Paulo, para Tiago, para 500 irmãos, para Pedro, para os apóstolos, para as mulheres. Caso Jesus não tivesse aparecido para essas pessoas, bastava eles apenas dizerem: ele não apareceu para nós. Bastava apenas eles serem impressionados ao máximo de todas as formas possíveis, a ponto de poder dizer que Jesus não apareceu para eles. E um quarto problema são as vestes de Jesus, o linho que ficou dentro do sepulcro. Se os discípulos roubaram o corpo, por que eles iriam primeiro tirar as roupas de Jesus e levar o corpo sem roupa, levar um Jesus nu para algum lugar? Não faz
sentido essa teoria. Como eu disse anteriormente, atribuir o roubo do corpo aos discípulos fere o caráter dos discípulos, faz com que eles tenham rejeitado todo o ensino de Jesus de verdade, ou de ser contra o roubo, de acumular riquezas no céu. Todo o ensino de Jesus diante dessa teoria para os discípulos vá para o lixo, ela é completamente descartada. E uma coisa que é dita por um autor é que homens morrem por aquilo que eles não sabem que é uma mentira, mas nenhum homem morre por aquilo que sabe que é uma mentira. Eles enganaram a tantos, então por que morreriam? Paul Light diz o seguinte: homens morrem pelo que creem ser verdade, ainda que possa ser falso. No entanto, eles não morrem pelo que sabem ser uma mentira. Uma alegação que é feita por aqueles que sustentam essa teoria é de que as autoridades tiraram o corpo de Jesus e colocaram em outro lugar por questão de segurança. Só que por que eles fariam isso, se isso traria mais problemas para eles? Tirar o corpo de Jesus e levar para outro lugar faria com que aqueles que visitassem o sepulcro vissem que o corpo de Jesus não está lá, logo ele ressuscitou. Mas caso essa afirmação fosse verdade e eles realmente tivessem tirado o corpo e colocado em outro lugar, quando a mensagem da ressurreição começasse a ser espalhada, bastava as autoridades colocarem o corpo de Jesus numa praça pública e todos veriam que o corpo ainda estava ali, que Jesus não havia ressuscitado. Seu corpo sumiu e na verdade foi as autoridades que tiraram. Por que eles precisariam inventar uma história atribuindo o sumiço do corpo aos discípulos? Se o corpo foi tirado pelas autoridades romanas, tirado pelas autoridades judaicas, com a presença dos soldados, então por que eles precisariam alegar que o corpo foi tirado, sendo que na verdade houve uma permissão, ou as próprias autoridades ou seus próprios compatriotas tinham tirado o corpo de Jesus? Essa teoria, diante dos fatos, são insustentáveis. A questão é que o corpo desapareceu. A questão é que o corpo sumiu. O corpo de Jesus ter desaparecido não tira a nossa fé, mas na verdade a fortifica, na verdade a consolida, porque a nossa fé é sustentada na presença do corpo de Jesus no céu à direita de Deus Pai, e não aqui na terra em qualquer lugar. A ausência do corpo, na verdade, é a maior evidência da fé cristã, e não o contrário. Esse vídeo foi de edificação para a sua vida. Peço a você novamente que deixe o seu like, comente aqui embaixo aquilo que foi edificação para a sua vida, compartilhe com o seu irmão, compartilhe com uma irmã da sua igreja, compartilhe com seus colegas de trabalho, com colegas de escola, de faculdade. Eu creio que de alguma forma serão instruídos e abençoados de alguma forma. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e nos vemos no próximo vídeo.